Olá, aqui é a Glaucia Pereira da HowToLab. Hoje é dia 3 de outubro de 2022 e nós estamos aqui para fazer uma live, uma análise em relação à eleição do Legislativo que teve ontem, tá? Então vamos esperar o pessoal chegar aí nessa live aqui no Instagram e nós vamos falar alguns pontos aqui que independente, né, do que venha a ter no segundo turno do Executivo, o Legislativo está decidido, né? Então nós vamos fazer uma análise em relação aos laboratórios públicos, aos laboratórios privados e ver, né, o que a gente tem de previsão aí para esses próximos 4 anos, tá? Então, por favor, deem coraçãozinho aí, avisem o pessoal. Eu decidi, claro, de última hora, né? Foi ontem, então decidi hoje cedo fazer essa live, mas acho que é importante a gente decidir o mais rápido possível, né? Começar a conversar sobre esse assunto, tá bom? Então deem coraçãozinho, avisem o pessoal para o Instagram entregar, né? Entrega mais aí pro pessoal que tá chegando e a gente já vai então começar esse assunto que é importantíssimo, que decide, impacta muito. Eu não vou dizer que decide, mas impacta muito aí as nossas vidas, né, no laboratório. Vamos falar então desse cenário, que independente, né, do que vem a ser a eleição no segundo turno, a gente tem aí esse cenário do Legislativo, que é quem faz as leis, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, que tem bastante coisa para falar. Bom, vamos lá. Quem já está comigo há mais tempo aqui na HowToLab sabe que eu sempre divido os laboratórios, né, em alguns tipos. Então, hoje a gente vai falar de laboratório público e laboratório privado, que são os dois segmentos, digamos assim, de laboratórios, tá? E também a gente sempre fala que tem 4 tipos de ensaio, de controle de qualidade, pesquisa e P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, e o de serviços, tá? Então, eu vou fazer uma análise aqui em relação ao cenário que a gente teve ontem, sempre falando desses vários tipos de laboratório. Também vou falar um pouquinho para o pessoal que é consultor, para o pessoal que atua nessa área como consultoria, o que eu acho que vai acontecer, tá? Por que eu falo acho? Porque se eu tivesse previsão, né, se eu fosse vidente, eu jogava na Mega Sena, né? Nem na Mega Sena eu jogo. Então, assim, é uma previsão baseada na minha experiência, né? Eu já fui funcionária pública, eu já tenho empresa, já tenho 10 anos, sou de uma família de pais que também tem empresa há mais de 40 anos, trabalho com vários tipos de laboratórios pequenos, privados e públicos, laboratórios grandes concessionárias de água. Então, eu vou dar essa visão baseado nessa minha experiência, tá? E eu espero que vocês gostem. Pessoal que tiver alguma dúvida, fala de tal coisa, vai escrevendo aqui nos comentários, tá bom? E aí eu espero contribuir um pouco para clareza, né, das pessoas que têm que tomar alguma decisão, se vai abrir um laboratório, se mantém um laboratório, se busca uma mentoria, o que faz da vida, né? Então eu espero que vocês aproveitem ao máximo essa live, tá? Então vamos lá, aqui tem bastante coisa. Vou começar com o laboratório privado e depois eu falo um pouquinho do público, mas eu vou intercalando de acordo com o que eu achar aqui que cabe bem na hora, tá? Então vamos lá. A gente teve essa eleição do Legislativo, dos deputados federais, deputados estaduais e do Senado, tá? Então, o Legislativo, quem faz as leis. Então, independente de quem venha ganhar no segundo turno, tá caracterizado uma bancada mais à direita, tá? Independente se você gosta do termo direita ou esquerda, centro, não importa, tá caracterizado isso e a gente tem que encarar essa situação, tá? Então vamos lá. O que tem de tendência em relação a isso, em relação ao governo mais à direita? Bom, a gente tem principalmente uma questão de menos regulação, tá? É um discurso mais liberal e a gente vai encarar, já estava vindo nos últimos 4 anos, e a gente vai encarar um cenário de menos regulação. Então, o que isso significa para os laboratórios? Bom, laboratórios que trabalham focados em normas têm que ficar um pouco mais atentos. Então, o pessoal que trabalha, por exemplo, com qualidade do ar, da RE09, já passou por um susto há 1 ano e meio atrás, quando se foi votado se a RE09 ia cair.
tá? Então, teve uma certa pressão, mas isso está extremamente instável. E quando a gente vai para um governo de menos regulação, um governo mais liberal, tende-se os laboratórios que vão criar estratégias de qual escopo seguir, presta atenção nisso, porque não necessariamente as coisas vão se manter, tá? Então tem esse cenário de menos regulação. Então, tomar cuidado. Por outro lado, escopos, por exemplo, que vão na área de saúde ocupacional, eles tendem a aumentar um pouquinho, porque as empresas é mais baseado no foco da empresa. Então a empresa ela se resguarda fazendo algumas análises de saúde ocupacional, para não ter depois problemas trabalhistas, tá? Então, saúde ocupacional deve aumentar um pouquinho, qualidade do ar está bem incipiente ali, se vai se manter ou não, tá bom? Menos regulação também o cenário vai em direção do que a gente já veio tendo aqui nos últimos 4 anos em relação ao marco regulatório do Inmetro. Então, o marco regulatório do Inmetro já demonstrou essa tendência a menos regulação. O que isso significa para os laboratórios que atendem indústrias? Então, os laboratórios do tipo controle de qualidade vão ter mais autonomia para dar os seus próprios resultados. E aí, a tendência é ter menos laboratórios acreditados fora, quer dizer, vai ter o laboratório de controle de qualidade, ele vai ter mais autonomia e ele vai buscar essa implementação da 17025, do sistema de qualidade. Não significa que ele vai ser acreditado, tá? Tá meio incipiente aí, certo? Pessoal que tá chegando agora, coraçãozinho, por favor, para distribuir essa live para mais gente. Então, tá incipiente. Quais são a bifurcação dos cenários? Os laboratórios de controle de qualidade da indústria, principalmente indústria de alimentos, já vou falar para vocês daqui a pouquinho por que principalmente indústria de alimentos, mas os laboratórios da indústria de alimentos, com o novo marco regulatório do Inmetro, eles vão conseguir, eles mesmos, terem a maioria daqueles lotes que eles tinham que mandar para fora, eles vão poder ter mais controle, a análise deles vai ter um valor maior. Se vocês lerem o marco regulatório do Inmetro, é uma noção de risco. Então, assim, se der errado, depois a justiça aciona. Mas a indústria não tem mais que fazer tantas análises quanto era antes, tá? Então, para o laboratório de serviço, isso é ruim, porque o laboratório de serviço é que atendia essas indústrias, e geralmente era por lote. E o laboratório, mas para consultores de laboratórios, principalmente na área de alimentos, isso pode ser uma tendência boa. Significa que esses laboratórios dentro de indústrias de alimentos vão procurar implementar a 17025 ou a RDC 512 e outros controles de qualidade da Anvisa, tá? Então, com isso a gente tem essa tendência para os laboratórios de alimentos. Por que alimentos? Porque é o que o Brasil hoje mais tem foco, né? Seja pelo agronegócio, seja pelas indústrias de alimentos. As outras indústrias perderam muito. Então, por quê? Porque nessa linha mais à direita, que se reforçou agora nessa eleição, a gente tem um pensamento mais neoliberal. E com isso, a indústria brasileira, ela decai, e entram outras indústrias, como a indústria chinesa, como a gente está passando por esse, né? Vamos vindo nessa. Então, indústria têxtil no Brasil acabou muito, a indústria de brinquedos, a indústria automobilística. Então, essa parte toda está indo bastante embora e a tendência é continuar. Então, o que vai sobrar mesmo, e que o Brasil é muito forte, é a indústria de alimentos. Então, consultores que querem se especializar em implantar a norma, as normas todas que eu já falei, foquem na indústria de alimentos. Para os laboratórios que fazem análise, para quem já é laboratório de ensaio, de serviço, né? Para quem é laboratório de serviço e faz análise nessa indústria, o cenário não é tão bom assim, porque, como eu disse, essa indústria agora ela tende a ser mais autorregulada. Então, para laboratórios de serviço não é tão bom assim. A gente tem esse efeito para grandes laboratórios, então grandes laboratórios, né, de grandes, geralmente internacionais, tendem a atender essas indústrias por uma questão de compliance, ESG. Então, esses laboratórios grandes tendem a aumentar e os pequenos tendem a ser achatados, tá? Então, eu vejo uma oportunidade
mais para consultores de laboratórios de controle de qualidade. Para quem atende a indústria, os laboratórios grandes devem conseguir mais clientes e os laboratórios pequenos, infelizmente, devem aí sofrer uma achatada, tá? Então, em relação a menos regulação, era isso que eu tinha para falar. Vamos falar em relação à pesquisa, laboratórios de pesquisa. Bom, as pesquisas públicas nos últimos anos, elas reduziram bastante, então todo mundo que é de universidade pública sentiu aí o impacto e a tendência é que isso continue, né? Então menos recursos para os laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. E isso ele tem um impacto nesse mercado de trabalho. Então, o que eu prevejo? Mais gente, mais pesquisadores com mestrado e doutorado sem trabalho na área de pesquisa e desenvolvimento e na área acadêmica. Esses profissionais, eles migram para a área de serviço, tá? E a gente tem duas bifurcações aí. A gente tem mais demanda para os laboratórios que contratam. Então, para o laboratório que está contratando, isso é bom, porque você tem mais gente qualificada. Vou deixar umas aspas aqui que eu já falo disso. Você tem mais gente com mestrado e doutorado sem trabalho em grandes, né, na área de pesquisa e desenvolvimento. Então, você tende a ter mais funcionários no mercado. Por outro lado, esse pessoal de mestrado e doutorado, não necessariamente eles são bons analistas, né? Então, se você está procurando um gerente técnico, um gerente da qualidade, ok. Mas se você está procurando analistas, você até pode contratar essa pessoa que parece mais qualificada, mas a gente já falou aqui de perfil, então não necessariamente uma pessoa com mestrado e doutorado é boa na bancada, tá? Mas você tem esse aumento de demanda. A outra parte, a outra bifurcação é a questão da concorrência, porque essas pessoas com mestrado e doutorado, elas podem ter, quem tem um pouquinho mais de poder aquisitivo, pode abrir o seu laboratório ou a sua consultoria ambiental. A maioria dos laboratórios no Brasil é conjugado, a consultoria ambiental com o laboratório. Então, você tem aí um aumento de demanda de pessoas autônomas, com conhecimento um pouco de laboratório, que podem vir a abrir seu próprio laboratório ou a sua própria consultoria ambiental, tá? Então, o cenário ele vai para essa direção. E a gente tem sentido isso aqui na HautLab também, como aumentou o número de consultorias ambientais, tá? Que depois acabam tendo um laboratório junto, ou já tem um laboratório, ou estão vindo para a HautLab para abrir e começar um laboratório, tá? Então, essa é uma tendência muito forte. Então, essa demanda de profissionais que saem, né, do laboratório de pesquisa e desenvolvimento e vêm para o mercado para ser ou abrir laboratório, ou abrir consultoria ambiental, ou abrir consultorias de norma, né? Como a 17025, e como eu falei no início aqui da live, para quem está chegando agora, como eu falei do laboratório de alimentos, da indústria de alimentos, tá? Então, com isso a gente tem essa caracterização aí desse cenário, né? Esse monte de gente chegando do mercado, tá? E isso eu considero que ele achata um pouco para baixo os analistas. Então, um exemplo assim, bem paralelo, bem de outra indústria, tá? A indústria de bolos, por exemplo. Então, quando a gente teve aí um aumento do desemprego de dois anos para cá, o que a gente percebeu? Pessoas muito qualificadas, né? Que tem aí um acesso, um repertório de uma delicadeza, né? De festas, de mais sofisticação, entraram na indústria de fazer bolos, né? Então, pessoas mais qualificadas, mas que sabem preparar e sabem fazer bonito bolos. Então, surgiu aí um monte de gente fazendo bolo. E é claro que essa pessoa mais qualificada, ela empurra para baixo aquela boleira, que às vezes não tem assim tanto acesso, não frequentou tantas festas, não tem muitas ideias. Então, essas boleiras, elas entram no mercado e achatam aquela outra boleira, que não tem toda aquela rede de contatos, muitas amigas que fazem festa. Então, essa boleira acaba saindo-se melhor. Essa boleira mais qualificada, né? E
acontece o mesmo em qualquer área, né? Então, você vai ter pessoas mais qualificadas no mercado e que achatam o pessoal técnico em química, tá? Então, pessoas que vêm da universidade, pessoas que vêm da pesquisa e que, claro, na hora de concorrer com uma pessoa, às vezes de nível técnico, sabe falar mais inglês, sabe ler mais o standard, sabe interpretar mais texto, e essa pessoa, então, que mais qualificada, empurra para baixo mesmo, achata, tira o outro do mercado, tá? Não significa que os problemas de rotatividade vão terminar, acho que pelo contrário, né? Quando a gente tem pessoas insatisfeitas em qualquer emprego, tá sempre procurando um outro trabalho. Então, se uma pessoa muito qualificada aceita um trabalho de técnico, analista, a tendência é que ela fique insatisfeita e tá sempre procurando outra coisa. Então, assim, as questões de rotatividade, eu acredito que continuam. Outra coisa importantíssima é a questão da educação, né? A gente tem aí um cenário que a gente não vai ter tantos cursos técnicos sendo financiados ou novos cursos, né? Como tem uma tendência mais quando é mais à esquerda. Então, assim, a educação ela continua sendo por conta própria, o que tem uma tendência há muito mais cursos. Então, se a gente viu nos últimos 3, 4 anos um aumento de cursos nessa área que a gente trabalha, a tendência é muito maior agora. Então, você pode apostar, vai ter muito profissional dando cursos de várias coisas assim, quebradas mesmo. Então, se você pegar a norma 17025, tem um itemzinho lá, vai ter alguém dando um curso daquilo. Por quê? Porque o curso, as pessoas que têm dinheiro ainda para se auto-investir, se profissionalizar via cursos, é uma tendência que ela faça isso, tá? Então, essa é algo que eu prevejo que vai acontecer, tá? Então, mais cursos, consultores podem ir tanto para a área de laboratórios de controle de qualidade para dar consultoria, quanto abrir a própria consultoria ambiental. E a gente tem essa questão. Uma coisa muito clara em relação a esse pessoal que foi eleito agora. Já se vem nos últimos anos liberando mais agrotóxicos, né? Faz parte da política neoliberal que está aí, essa questão dos agrotóxicos e do agronegócio. Então isso vai continuar muito forte. Quem tem laboratório de análise de solos, com certeza vai ter mais análise para fazer, e principalmente desenvolver novas técnicas. Então acho que no mercado de laboratórios isso vai ser tendência, né? Fazer análises com outros métodos mais rápidos de fazer análise, enfim, análise de solos e agro em geral deve continuar aumentando, tá? Então se você tem um laboratório com isso, você está tentando ir para alguma área, eu acho, com bastante ênfase, que agrotóxicos e solos vai aí ter tendência nesses próximos anos de aumentar muito. As técnicas, limite de quantificação, os equipamentos. Então, assim, tudo isso tá bem claro aí com essa bancada que se elegeu, tá? Ok? Eu acho que de laboratório privado era isso que eu tinha, foram essas questões. Agora eu vou para laboratórios públicos, ok? Laboratórios públicos, a tendência é a da privatização. Então a privatização ela já vem ocorrendo desde o marco do saneamento em 2020, mas agora um pouquinho mais forte. E eu, com certeza, aposto que isso vai ficar ainda mais rápido, ainda mais acelerado, tá? Então, o governo de direita, ele tem esse discurso mais neoliberal, então é de se prever que as privatizações vão continuar muito fortes, inclusive nas pequenas cidades, tá bom? Então, quem aí é de serviço público e tem dúvidas como é que isso vai ser, as concessões provavelmente vão continuar acontecendo, só que agora ainda mais rápido. Outra coisa que eu prevejo para laboratórios públicos, assim como eu falei em menos regulação para os laboratórios privados, para os laboratórios públicos também tem uma questão da descentralização dos poderes e da fiscalização. Então,
as agências, por exemplo, como a Anvisa, eu prevejo que não... aquela tendência de uniformidade que a gente via no início dos anos 2000, ela vai continuar se desfalecendo. E vai continuar sendo comum os tipos de cobrança serem muito dependentes do fiscal. Isso já acontece em laboratórios hoje. Tem regiões que a gente vai, que a Anvisa exige uma série de coisas, e tem outras regiões que é totalmente diferente o tipo de vistoria. Então, essa descentralidade, ela é muito característica da filosofia neoliberal, e ela vai continuar sendo acentuada, tá? Então, eu não vejo tendências de uniformização dessas cobranças, não vejo nada disso. Pelo contrário, eu vejo que cada agente vai ser cada vez mais livre e aquela noção de risco. Cada laboratório vai ter que se adaptar em relação àquela pessoa que ali o fiscaliza, digamos assim, tá? Então, para serviço público, ao contrário do privado, que eu dei os altos e baixos e falei pro lado bom e pro lado ruim, para o serviço público é bom para quem está nessa das privatizações, né? É bom para as grandes empresas. Quem está em serviço público deve ficar atento, porque sim, a tendência é de privatizar, e quem responde para a fiscalização da Anvisa, sim, a tendência é continuar cada vez mais descentralizado e cada vez mais dependendo da própria pessoa que vai aí visitar vocês, tá bom? Então, claro, e o serviço público ele também sofre com as outras partes que eu já falei antes, né? Mas como aqui eu trabalho muito mais com públicos de água, essa parte do agrotóxico, do serviço de alimentos, essa parte não faz diferença, certo? Então, resumindo aqui, a gente tem esse cenário, como eu falei no início da live, mais de direita, independente do executivo que venha a ganhar no segundo turno, as tendências são as mesmas e não é só no Brasil, né? A direita é direita em vários países do mundo, na Itália ganhou, né, na semana passada. Então, assim, tem essa tendência e independente do executivo, tá? Uma coisa só que eu me lembrei em relação à indústria, eu não sei se vocês acompanharam semana passada, eu não sei se foi bombardeio, o que aconteceu, mas o ataque ao gasoduto, né, na Europa, e a crise energética que a gente está na Europa. Então, algumas indústrias, como a BASF, como indústrias fortes, né, principalmente na Alemanha, estão aí sofrendo uma questão de crise energética. Não sei, adoraria dizer que essas empresas vão para algum lugar, elas vão, provavelmente, né? A Alemanha voltou a queimar carvão absurdamente, estão enfrentando aí uma possibilidade de um inverno extremamente rigoroso, sem as pessoas terem energia para se aquecer. Então, possivelmente, algumas indústrias europeias vão migrar, mas eu acho que o Brasil não tem condição de receber essa migração. Eu acho que, apesar das indústrias de lá estarem saindo, e a gente vai sofrer aqui com a importação desses produtos, né? Porque basicamente as coisas de laboratório são todas importadas e muitas são alemãs. A gente vai sofrer com essa crise, mas eu não acredito que a Alemanha vai deslocar seu parque tecnológico para o Brasil, né? Tem outros países na Ásia e alguns países na África que estão muito mais desenvolvidos e muito mais prontos para receber essa indústria. Então, se eu tiver errada, aí aquilo que eu falei da desindustrialização do Brasil não conta, mas eu acho que não, eu acho que a gente vai continuar só com a indústria de alimentos muito forte, as outras indústrias, infelizmente, não vão, a tendência é continuar diminuindo igual já vinha, né? Indústria automobilística, têxtil, realmente não continuar. E sabendo que a gente vai, mas, né, não tem a ver com o legislativo de ontem, com a eleição de ontem, mas sabendo que a gente vai sim passar aí por uma crise financeira em relação a essa questão da crise energética na Europa, né? Isso vai impactar aqui principalmente nossos insumos de laboratório,
tá bom? Gente, é muita coisa, eu falei aqui, né, eu falo rápido, sempre falo rápido. Peço que vocês compartilhem essa live para quem vocês deem coraçãozinho aí para também o Instagram mostrar mais, e compartilhem com quem vocês acham que possam estar interessados aí em ter um laboratório, em se manter no laboratório, em abrir uma consultoria ambiental, em abrir uma consultoria para laboratórios de alimentos. Enfim, espero que tenha ajudado, que tenha dado clareza nesse cenário para vocês. E independente de quem ganhe no segundo turno, a gente tem que levantar e continuar trabalhando. E eu queria mesmo colocar isso. A Haute Lab está de portas abertas para o que vocês precisarem, tá bom? Até a próxima!